Eu fiz uma série de posts no blog para você saber o que fazer, por exemplo, quando vai fazer compra no supermercado, quando vai ter um happy hour no trabalho, como você faz, em casa, quando você está entediado em casa e não sabe o que fazer. Então tem todas essas coisas que a rotina ela é muito importante, né? A rotina, porra, ela é fundamental. A gente acaba deixando um pouco de lado o impacto que a rotina, o ambiente que a gente cria para nós mesmos tem sobre o nosso comportamento alimentar. Se você é como eu e você tem tendências compulsivas em relação à comida, você acaba criando um ambiente que ele é extremamente propício para você comer porcaria, para comer coisa que não presta. Mesmo uma pessoa que passou por todo um processo de reeducação alimentar ainda está sujeita. Por quê? Porque o vício é eterno. O vício não vai passar. Você imagina, por exemplo, o seguinte: uma pessoa, um alcoólatra, ele passou 6 meses sem beber. Foi lá, frequentou a pô, tá tudo bem, o cara tá reorganizando a vida, o cara conseguiu um emprego, né? O cara reatou com a esposa, o cara tá conseguindo se reaproximar dos filhos e tal. Aí ele vai numa festa um dia e fala, bom, puta, faz tanto tempo, e é só uma cervejinha, eu vou dar só um golinho aqui. Aí o cara vai lá e dá um golinho. Aí o que acontece? Coincidentemente, por uma questão de universo, de energia universal, um amigo de bar dele, por acaso, aparece na frente dele no dia seguinte e fala, e aí, o que você tá fazendo? Pô, cara, tô super bem, não tô bebendo, tô reorganizando minha vida. Pô, que legal, queria saber mais da sua vida, e aí? Vamos encontrar no barzinho? Não vou no barzinho. Não, vamos lá, só uma... Tá, vamos. Aí o cara vai lá e já toma 2, 3 cervejas. O cara ainda consegue se controlar. Aí o que acontece? Meu, dali um mês, o cara tá lambendo a sarjeta. Então assim, com a gente é a mesma coisa. Então tem alguns tipos de comida que não pode comer. E você precisa saber quais são as comidas que você não pode comer, porque elas desencadeiam um episódio de compulsão alimentar em você. E quais são a probabilidade é que esses alimentos sejam quais? Sejam alimentos farináceos, massa, pão, né? Sejam alimentos gordurosos, né? Frituras, bastante coisa com doce, bastante açúcar, né? Então esses são os alimentos. E por que esses alimentos eles são foda pra gente? Por que eles são assim tão nocivos? Porque ao longo da nossa evolução, as nossas estruturas cerebrais, assim, eu tô falando assim porque tá, é o que eu li, então eu tô só reproduzindo aqui de uma forma bem porca o que eu li. As nossas estruturas cerebrais, elas aprenderam ao longo da evolução que esses alimentos, eles trazem pouca quantidade e bastante caloria. Então, numa época em que existia escassez de comida, isso era muito importante, né? O que acontecia? Você comia um tipo de alimento como esse, não fritura, né? Lá na pré-história não existia fritura, mas gordura, carboidratos em geral, tubérculos, batata, mandioca, esse tipo de coisa. Pô, você come pouco, e você tem um aporte calórico bem grande. E daí, a partir daí, você consegue ficar um tempo sem comer. Né? Você faz algum tipo de reserva no seu corpo, em forma de gordura, mas você está o tempo todo gastando, tendo que ir atrás e caçar e tudo mais. Então, esses alimentos, necessariamente, eles acabam causando a gente uma associação que é o seguinte, pô, esse alimento, ele satisfez uma necessidade calórica, ou seja, uma necessidade energética que eu tinha. E no final das contas, é isso que a gente precisa em termos de sobrevivência. Mas, pô, a gente mora, a gente vive, né? Não mora, a gente vive no século XXI, em que a maioria das pessoas das grandes cidades, bem ou mal, tem o que comer. Né? A gente sabe o que é fome. Fome é na África, na Somália, a gente sabe que no interior do Nordeste tem muita fome também. Mas vamos ser realistas, não tem fome pra gente que vive em grandes cidades, né? Mesmo que seja para comer uma bolacha porca, uma cream cracker qualquer aí, a gente não vai morrer de inanição, né? De falta de caloria, de falta de energia proveniente de alimento. A gente pode ter problemas nutricionais, a gente comer comidas sem muita qualidade nutricional, sem muita estrutura, e vai começar a faltar vitamina, vai começar a faltar nutriente e tal, isso pode acontecer sim. Mas em termos de energia, não falta, né? Vamos ser realistas. Então o que acontece? Esses tipos de comida, eles acabam tendo uma capacidade de se impregnar na nossa química interna como extremamente necessários. Isso é uma coisa evolucionária, assim.
Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente está fazendo uma dieta, na hora de administrar principalmente as quantidades desses tipos de alimento e quais desses alimentos, da onde a gente vai tirar a nossa energia. A gente precisa lembrar sempre, e eu tenho dificuldade disso até hoje, preciso lembrar sempre que, pô, se eu ficar com fome daqui a 2 horas, eu posso comer alguma coisa. Então, vamos dizer, estou quase na hora do almoço. Então, no meu almoço, pô, eu não preciso comer uma sobremesa, eu não preciso comer uma quantidade absurda de massa, né? Isso é irreal, a gente pouco se movimenta, né? A gente anda muito de carro, de transporte público e tal. Mesmo que você tenha uma rotina que te obriga a caminhar bastante, pô, quanto de caloria você consegue gastar caminhando? Se você fizer uma medição, você procurar em site, é irrisória a quantidade de caloria que a gente gasta se movimentando sem engajar numa atividade física de fato, que faz a gente suar, que faz os batimentos cardíacos aumentarem bastante. Então precisa ter muito isso em mente. A gente, na verdade, não precisa tanto de energia excessiva. A gente precisa de um pouco de energia. E essa energia pode vir de várias formas. Ela pode vir de uma fruta que tenha pouca quantidade de carboidrato, pode vir de cereais, vegetais integrais, ela pode vir de, sei lá, das proteínas que a gente come, de carne. Carne também tem caloria, também tem energia. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa coisa de eu preciso comer isso porque isso. Então tomar muito cuidado com essas associações, essas justificativas para comer determinados tipos de alimento. Em geral, para pessoas que têm compulsão alimentar, o cérebro funciona de uma forma a nos convencer que a gente precisa de determinado tipo de alimento e de determinado tipo de comida em determinado momento, né? Mas a realidade é que, assim, se a gente for olhar a forma puramente nutricional, energética, o quanto a gente precisa de energia para parar em pé, a gente precisa muito pouco e geralmente muito menos do que o que a gente ingere ao longo de um dia, tá bom? Então eu queria tratar disso hoje, eu vou trazer sempre a real, cara, entendeu? Não adianta eu falar muito tecnicamente em relação à nutrição, porque eu não sou nutricionista, não é nada disso, mas são assim dicas, insights que eu tive ao longo do meu processo e eu queria trazer para você porque eu acho que eles são importantes e eu tenho certeza que em algum nível você vai se relacionar e você vai conseguir aplicar a sua vida. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo, tá? Eu tô começando agora o canal, eu espero que eu traga bastante coisa, bastante conteúdo de bastante qualidade para você. Eu tenho muita ideia de um caminho através do qual você vai poder superar a sua compulsão alimentar. E é isso aí, vamos em frente, tá? Vamos aprendendo aos poucos. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. Eu queria muito assim um feedback a respeito dessas coisas que eu tô falando, não sei se é muita besteira, se pra você, tipo, você ouve, tá, beleza, não me afetou em nível nenhum, mas se afetou, eu queria saber. E eu queria também saber sugestão a respeito de coisas que você gostaria de ouvir, tá bom? Isso é bem importante para mim, para guiar o trabalho um pouco aqui. Beleza? Valeu, até a próxima.